Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Diário de Mercado. E hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito sobre o fechamento da semana passada, né, da semana que acabou agora dia 13 do 2, e também sobre os preparativos que a gente pode ter para a semana que vem. Lembrando que para o mercado brasileiro, né, Brasil só volta a funcionar a partir de quarta-feira, então, para ser bem honesto, melhor talvez nem mexer, mas é bom tomar cuidado. E segunda-feira também é feriado nos Estados Unidos, então seria bom também a gente dar pelo menos um cuidado ali no domingo, que é quando abre o Forex, e na segunda-feira também. Beleza? Bom, então a gente vai começar aqui pelo ouro. A gente pode observar que na semana passada o ouro terminou com um preço de fechamento de reversão. E acima da média de 9 e tudo mais. E essa semana ele foi ativado, a máxima dele foi rompida. Bom, o que a gente já pode perceber aqui é que ele não deu nenhum indício de continuar aquela famosa queda que ele deu aqui, né, na semana passada e retrasada, que no total chegou a bater 21 pontos de queda. 21 pontos não, 21%, né, 21 ponto alguma coisa. E ele não quis, ele rejeitou essa queda. Então, muito provavelmente agora ele vai voltar a subir. Só que essa semana foi bem travada. Se a gente entrar aqui em H4, a gente pode perceber que o preço não fez muita movimentação, né? Ele ficou estagnado e, sim, até no diário mesmo ficou bem feio, né? Nas últimas 2 semanas já, praticamente. Tá fazendo um padrão chato, mas, querendo ou não, a média de 21, que é essa vermelha, e a média de 9 deram uma segurada no preço. A gente pode perceber aqui que este último candle fechou com um inside bar acima da média de 9. O problema, ele fecha, né, acima da 9, mas o corpo dele tá todo dentro dessa região aqui ainda. E eu não acho isso tão vantajoso assim. Geralmente os inside bars que estão acima da média de 9, eles tendem a ser mais explosivos. Óbvio que dá stop. Olha aqui, por exemplo. Esse aqui é um inside bar, por exemplo, que ele foi rompido e ele não veio fechar, né, esse espaço aqui que teve pouca movimentação, né, que foi um tiro, basicamente. Mas a gente pode observar outros inside bars aqui ao longo do ouro, que deixa eu ver se eu acho um aqui com certa facilidade para vocês. Aqui, por exemplo, esse inside bar aqui rompe e explode. Se a gente for observar aqui, a gente vai acabar achando alguns outros barra vermelha ignorada, né, barra preta aqui no caso, mas várias velas brancas, e depois vem uma preta e logo ela é rompida e aí o preço explode de novo. Então isso quando está acima da 9, né, isso é um conceito que o Storm fala muito aqui no mercado brasileiro, isso tende a dar boas compras. E quando está abaixo da 9 também, né, boas vendas no caso. Pode ser que sim, o ouro rompendo essa máxima, ele comece a de fato querer voltar para a máxima do ouro histórica. Só que eu começaria a pensar em compra mesmo, principalmente no H2 ou no H4, a partir do momento em que o H2 começar a fechar aqui em cima. Em cima desse topo aqui. Que aí eu acredito que ele vai fazer essa movimentação para poder chegar na máxima histórica de novo. Até então, ouro para mim é compra, mas enquanto ele tiver dentro desse range aqui, vou até colocar no H4 que vai ficar mais fácil de fazer. Enquanto ele estiver dentro deste range aqui, né? Eu não acho que seja plausível a gente ficar operando. Ele deu sinais aqui agora que de fato ele pode vir querer romper essas máximas aqui, essas duas máximas aqui, que o estocástico virou. Ele chega a recuar perto da 200, não tão perto assim, né, como foi aqui, por exemplo, mas aqui ele chegou a fazer 200, né, bater na 200. E agora dessa vez ele nem chegou. Ou seja, pode estar mostrando aí que realmente está comprador entrando de novo. Mas aí o estocástico vira, né, no H4 e ele começa a trabalhar em cima da média de 9 do H4 também. Então, tô achando que agora sim ele pode vir, e aí ele vai fazer exatamente o que eu falei, H2 e H4 começando a fechar em cima desse topo, e aí para fazer o pullback e voltar para o topo anterior, beleza? Sobre o ouro é isso. Agora eu vou falar de alguns outros ativos que eu gosto de trabalhar no Forex. Começando pelo áudio SD, vou colocar aqui no semanal, eu tinha até feito um estudo aqui,
de que ele não tinha conseguido ultrapassar com facilidade esse topo. Inclusive ele chegou a fazer... Deixa eu até aumentar para vocês aqui para ficar mais nítido, né? Ele faz esse candle aqui, que ele sobe e depois é rejeitado. Ele faz esse candle aqui de indefinição, porque ele fica praticamente a semana toda ali travado no meio. Para chegar, entrar na região do suporte anterior, da resistência anterior, perdão, e ele faz o recuo novamente. Então, basicamente ele está querendo mostrar para a gente, ainda mais com o estocástico aqui em cima, no 80, né? Ele está querendo mostrar para a gente que muito provavelmente pode ter um recuo até as médias no semanal, tá? Não creio agora que de fato ele vai começar uma tendência de queda, mas que ele vai fazer um recuo sim, muito provavelmente, até porque se a gente começar a ver, ele está querendo formar um canal aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui o canal. Ele basicamente está fazendo isso e agora eu acredito que a parte de cima do canal foi feita. Então, muito provavelmente agora ele pode estar querendo trabalhar dentro desse range. Vamos ver. O que me dá mais segurança de que provavelmente ele vai cair é a divergência no estocástico que existe nos 120 minutos. Vou mostrar para vocês aqui. Que basicamente a gente pode observar aqui no preço o estocástico fazendo este movimento e o preço fazendo um movimento contrário. E aí a gente pode ver também que foi perdido uma LTA aqui, né? E o preço muito provavelmente agora está vindo fazer este pullback para poder voltar para esse fundo e fazer o recuo no qual eu tinha citado anteriormente, tá? Então, as confluências que tem aqui, primeiro, que aqui é uma zona de resistência, e segundo, que o preço está mostrando uma divergência, né? Que é o que eu sempre falo com vocês aqui, é um bom indicativo que a gente pegar um tempo gráfico maior e depois reduzir, igual eu estou fazendo com o H2 agora, e ver se tem algum outro sinal que demonstra uma queda mais forte. E de fato, no Forex principalmente, dá para ver bastante essa divergência de estocástico mostrando quedas mais agudas. Então, muito provavelmente eu estou crendo nisso agora, de que ele vai vir aqui. Ele já fez um pullback aqui nas médias, né? E muito provavelmente, eu creio que perdendo este fundo aqui, que é o fundo diário do último dia, né, do áudio SD, que ele vai muito provavelmente voltar a trabalhar dentro dessa região aqui, correto? Dessa região que eu estou marcando aqui. Bom, o SDCAD no semanal, deixa eu até colocar o outro template aqui. Ele está em cima da média de 200. Ele está dentro de um suporte, que é agora, né? Desse suporte aqui. E eu creio que agora não seja talvez um melhor momento para se operar. Ou pelo menos, se for começar a pensar em alguma coisa, seria compra. O estocástico está sobrevendido. Aqui, ó. O estocástico está sobrevendido. Vou aumentar um pouquinho aqui a coisa. Vou botar de preto, vai ficar melhor. O estocástico está sobrevendido. Ele está nessa região de suporte. Então, a gente já conseguiu observar aqui 2 vezes que o preço bateu, desceu, subiu de novo. Desceu, subiu de novo. Então, realmente não está demonstrando que agora vai realizar uma queda e tudo mais. O que a gente pode pensar aqui é que a partir do momento em que ele romper essas 2 máximas principalmente desse inside bar aqui, mas essa aqui também, é que ele provavelmente vai começar a trabalhar nessas regiões de cima aqui. Então ele pode fazer pullback e voltar para atingir esse topo, ou até mesmo trabalhar nesse topo aqui. Mas até então, eu acredito que como vai ser um movimento semanal, ele pode ser um movimento mais forte, logo ele pode dar uma puxada maior, tá? Então é ficar atento a isso. No diário, ele não demonstrou muita coisa, para ser bem honesto. Se você for olhar friamente o diário, ele está entregando mais um indício de queda do que qualquer coisa. Mas é o que eu falei, é uma zona de briga. Então, honestamente, não tá compensando fazer nada aqui no SDCAD não, beleza? Bitcoin. A gente pode ver aqui. Deixa eu até tirar os trades que eu fiz. Bom. O Bitcoin chegou novamente perto dos 200, né? A gente pode perceber aqui.
E tem toda esta região que é um problema para o Bitcoin. Foi aonde o preço ficou travado em 2024, que ele custou uma vida para sair. E quando ele saiu, né, nós tivemos a explosão do preço. Então, não sei de fato se o Bitcoin agora vai continuar caindo. Eu acredito que vai rolar uma acumulação aqui. E vai ser um caso bem parecido com esse. Que vai pegar um candle, muito provavelmente a gente vai viver a mesma coisa. Eu não vou fazer exatamente do mesmo tamanho, mas pode ser, assim, espelhando de fato o movimento que está lá, de que o Bitcoin trabalhe dentro dessa região aqui agora, acumule perto da 200 e aí vai depender. Ou ele faz um candle para cima, explodindo essa região como foi aqui, ou um candle para baixo. E muito provavelmente teremos uma explosão para um dos lados. Essa é a primeira vez que eu vejo que não tem muita gente otimista assim. É mais dos caras que é ficcionado no Bitcoin que tá. Nossa, o Bitcoin tem que comprar, independente de qualquer coisa e tudo mais. Mas o pessoal da análise gráfica tá acreditando seriamente de que o Bitcoin pode voltar a trabalhar abaixo dos 50, 40, até mesmo dentro dos 30 mil. Né? O que, assim, pensar pelo preço que bateu e tudo mais era meio inimaginável, né? Sendo bem honesto, olhando o semanal, ele deu um inside bar, né? Agora a gente chegando mais perto aqui para poder ver. E tá muito perto da 200. E ele tá com o estocástico sobrevendido aqui embaixo, como a gente pode ver aqui. Logo, para algumas pessoas faz sentido comprar este inside bar por ser um candle de contração. Essa semana o Bitcoin não andou nada, na verdade seja dito. Então faria uma compra aqui, né? A compra aqui em cima no rompimento. O stop ficaria aqui embaixo para tentar pegar pelo menos 2 vezes esse risco. É uma compra plausível, é um swing trade que duraria bastante tempo, inclusive, muito provavelmente aí quase um mês, se fosse uma explosão de fato. Mas, na minha visão, é o seguinte, eu não acho que de fato ele vai explodir agora. Eu acho que ele entrou num momento em que ele vai consolidar. Então, o que eu espero, na verdade, é o que eu falei com vocês, até muito parecido com o AUD-USD e até mesmo o ouro, que é a minha maneira de operar. Ele rompendo aqui e começando a trabalhar em cima deste caixote, correto? Aí sim, eu espero fazer um movimento amplo, volta, recua, não necessariamente aqui, mas ele tem que fazer, ele tem que se apoiar nas médias, isso aí eu falo no diário, tá? Pelo menos no diário ou no H4. Ele se ancora nas médias de 21 e de 9 para eu poder voltar a trabalhar com movimento de alta. Não vou pensar em queda agora, porque eu acredito muito que a média de 200 e essa região aqui de trás vai segurar o preço. Então eu acredito que vender aqui é loucura. Tipo assim, de verdade. A não ser quem tem um motivo assim muito especial que eu pelo menos não consigo enxergar na minha maneira de operar. Correto? Então, HK50, HK eu mais olho e tudo mais, mas não tenho muito costume. Às vezes ele tá aqui, às vezes eu faço um trade ou outro. Mas, honestamente, não tá demonstrando nada demais. Ele tá bem chato, inclusive, aliás, de se operar, porque tem semanas e semanas que ele não sai dentro dessa região aqui. Quando ele finge que vai, ele volta e tá ficando bem travado, tá tendo uma movimentação muito esquisita. Então, honestamente, eu não acho que tá compensando operar o HK50 não. Agora, Euro USD. Bom, vamos lá. Semanal aqui. A gente consegue ver que 3 semanas atrás ele tinha conseguido fazer um preço de fechamento de reversão gigantesco. Ele rompe esse pivô aqui, né? Na verdade, que ele faz esse pivôzinho aqui e rompe com um preço de fechamento de reversão de uma vez. Ele simplesmente pega o movimento de um mês inteiro e engloba ele todo, né? Ele engolfa, né? E aí a gente tem, na outra semana, uma recusa desse topo, o que abre o espaço para um trap, o que na verdade abriu, né? Porque a mínima dele foi rompida. Mas aparentemente o preço deu uma segurada. A única coisa que leva a que talvez possa ter um recuo maior é o estocástico aqui em cima, sobrevendido. Mas não tá com cara. Sendo bem honesto, parece que ele vai rejeitar esse trap aqui e vai voltar a subir. Pelo menos é o que as médias estão incentivando, né? E pelo menos a gente vê aqui a 200, que ela não tá apontando para cima. Mas pelo menos eu acho que ela vai funcionar como um suporte aqui.
Bom, basicamente, a gente entrando no diário, a gente não tem nenhum, assim, indício, não tem nenhum sinal, de fato, de subida. O estocástico não está apontando para cima, detalhe importante, tá? Ele chega a fazer um preço de fechamento de reversão aqui na sexta-feira da semana passada. E aí era até muito bom, né? Porque o pessoal podia aproveitar o rompimento dessa região. Vou até fazer para vocês aqui, mais ou menos o que eu tento fazer. Rompimento dessa região aqui, esperar um time frame menor, né? Para pegar a subida de fato. Então dava até para pegar aqui, esse aqui é o H1. Quando teve o rompimento da região, voltou, o estocástico virou de novo, podia ter comprado, né? Mesmo com a média de 200 aqui em cima, porque por mais que ela possa funcionar como certo suporte, a gente, né, aprende com a análise técnica com o tempo de que quanto maior o time frame, mais seguro ele é. Então se o diário está te mostrando que muito provavelmente vai ter uma subida, pega todo o movimento de alta do menor, todo não, né, mas movimentos seguros, que o stop vai ser mais curto, tentar pegar um movimento mais amplo. Então, essa aqui era uma boa compra para se fazer, mesmo com a 200 aqui em cima, entendeu? Então, talvez algumas pessoas podem ter aproveitado isso. Foi bem na segunda-feira, né? E, assim, provavelmente era um trade que ia assegurar a semana toda. Mas, agora, ele entrou nessa consolidação bem chata, né? A gente pode ver aqui que o EURUSD não vai entregar nada pra gente, por enquanto. Eu acredito que seja mais seguro agora as pessoas esperarem um movimento que eu acho que ele pode começar a trabalhar dentro desse caixote aqui, entendeu? E muito provavelmente ele vem fazer esse movimento, se ele for seguir a alta que ele está fazendo, de vir subir, faz um pullback no caixote e novamente volta a subir. Aí H4, H2, aí vai dar preferência a todo mundo. Eu não gosto muito de operar day trade no Forex, eu acho que ele dá muito movimento errático. As pessoas até conseguem ali no 15 minutos, no 30 minutos, mas movimentos muito específicos. Eu não entendo, principalmente com notícia, às vezes explode. Essa semana mesmo, eu tava num trade no áudio SD e o payroll mudou de dia, né? E eu não tinha me atentado a isso, foi um erro meu mesmo. E, tipo assim, era um trade que eu tinha feito no 15 minutos, eu tinha colocado ele no 0 a 0 e ele, tipo assim, simplesmente pegou meu stop por causa da notícia. No stop não, no break-even, né? Pegou. E depois ele foi, tipo assim, 10 vezes mais o meu alvo, né? Que eu queria. Mas, acontece. Por isso que eu gosto de pegar movimentos mais amplos. E aí as notícias às vezes não interferem tanto assim. Mas é bom ficar de olho. O SDJPY. Vamos aqui olhar o semanal. Engraçado porque ele tinha dado a entender, né? Principalmente depois deste candle aqui, que ele faz o trap na média de 21, de que ele voltaria a testar o topo novamente. Mas não foi o que aconteceu. Principalmente, cara, ele fez esse candle branco forte aqui, todo mundo achou que de fato ele ia voltar a subir. Ele é rompido no início da semana, mas depois ele despenca. Despenca, despenca, despenca. Eu até tentei fazer uma compra, acho que durante a semana aqui, no áudio SD. Mas levei ferro. Essa aqui foi mesmo. Essa aqui ludibriou todo mundo. Era pra ter ficado atento ao fato de que o estocástico estava virado para baixo. Isso era um fato. Mas, assim, o preço mostrava uma coisa completamente diferente. Faz parte da vida do trader tomar stop também, né, gente? Vamos falar a verdade. Para essa semana agora, já que o estocástico está caindo, cara, a gente, pelo menos o semanal, seria o ideal a gente esperar por venda, né? E aí o que acontece? No H4, ele chegou a fazer esse pivô aqui, ó. Este pivô. Aqui em cima da média de 200. E aqui era uma excelente compra, uma excelente venda, perdão. Porque, cara, ele vem, ele faz essa divergência no estocástico, que é maravilhosa, aqui. E a partir do momento do rompimento desse inside bar, por exemplo, ou quando as médias viraram e tal, e ele faz esse preço de fechamento de reversão aqui, era uma venda estrondosa, que eu não peguei, infelizmente, mas que agora, parando para observar, cara, com esse estocástico caindo, com o diário, ainda não passou da 200, mas provavelmente ele pode vir chegar a encontrar essa região do 200 aqui, que é um suporte.
Eu acredito que no H4 a gente possa esperar um recuo maior. Deixa eu colocar aqui. Ele já fez aqui certo movimento, né, de recuo. Seria uma venda aqui, na verdade. Porque o estocástico virou novamente. Mas agora é ficar atento. Eu acho que pode ser... Deixa eu até colocar uma Fibonacci aqui. Que ele possa fazer um recuo até essas regiões aqui de 38, 50 e 61 para poder, de fato, voltar a cair. Já que o semanal entregou um candle de queda absurdo. E assim, eu não vejo perspectiva para voltar a subir e tal, porque ele basicamente estopou todo mundo que estava comprado, pelo menos nas outras 2 semanas, beleza? O GBP JPY, cara, é a mesma coisa. Ele tinha dado sinais de que ia voltar a subir no semanal, né? Vou ter coisa para vocês aqui. Ele fez na semana passada de que ele ia subir. Deixa eu ampliar para vocês aqui. Ele fez na semana passada que ele ia subir. E essa semana ele entrega esse movimento pra gente também. Detalhe que ele ainda não saiu de sobrecompra aqui, mas ele já virou. Então, muito provavelmente, se tiver o rompimento dessa mínima, a gente pode começar a achar que ele vai trabalhar perto desse outro fundo. Se a gente for abrir o diário, ele muito provavelmente vai querer encontrar a média de 200. Então, ele pode vir, se ancorar nas médias, né, e voltar para cá. Se a gente for abrir o H2, só até abrir o H2 aqui em vez do H4, ele já começa a trabalhar abaixo das médias de 21, 9 e 200. Então, eu acredito que vai ser um parâmetro bem parecido com SDJPY, né? Já que as duas paridades são JPY também, de que ele vai fazer um movimento maior, mais brusco, e voltar a cair. Tranquilo? Não é, eu pelo menos na minha visão, compra, esquece para o SDJPY, beleza? Já vamos encaminhando para os finalmente aqui, porque GBP USD também é outro que eu gosto de operar. E ele falhou em tentar perder esse topo aqui. Superar, né? Esse topo aqui. Ele tinha feito um movimento similar ao que eu falei com vocês lá no EURUSD, que ele faz esse rompimento aqui com o preço de fechamento de reversão. Ele falha em romper o topo, e aí ele parece que quer fazer um 1, 2, 3, né? Ele fez um 1, 2, 3 aqui na verdade. Em tese, o rompimento dessa máxima abriria espaço para compra. Mas é aquele negócio, o preço já está sobrecomprado. E essas velas aqui com os pavis grandes não dão muito ânimo, para falar a verdade, em compra. Então eu esperaria, honestamente, por enquanto, essa região de fato ser rompida. E aí ele começar a trabalhar. Ele começa a fazer fechamentos no H2 e no H4, igual eu falei com vocês aqui em cima, para de fato fazer um pullback aqui e voltar a subir. Beleza? Bom, esses são meus preparativos para o Forex, né, essa semana. Não foi uma semana fácil de operar. As boas oportunidades mesmo estiveram na segunda-feira, estourando ali na terça. Bitcoin travado. A maioria dos ativos que eu mostrei para vocês aqui travado, não teve nenhum, tirando os JPY, né, que é o GBP e o USD JPY, nenhum teve uma semana explosiva, direcional. Então, e a que teve foi pro lado contrário que todo mundo estava imaginando. Então é bom a gente ficar atento aí, né, às próximas movimentações. O Stormer tem um costume de falar que geralmente quando uma semana é bem travada, a outra geralmente é explosiva. Nem sempre isso acontece no Forex, mas eu acredito que semana que vem talvez fuja essa regra, porque é uma semana que tem feriado segunda-feira nos Estados Unidos, né? Então a liquidez já tende a ficar um pouco menor. Vamos ver. É bom ficar de olho, mas é melhor esperar movimentos mais certeiros. E é igual eu falei, tipo, não entra na minha cabeça chegar aqui agora e fazer uma venda. A não ser que você goste de operar contra a tendência, né? Mas não é o que está mostrando. E se for para ter uma certeza, é melhor você esperar fechamentos em cima de uma região que você sabe que pode ser problema. E aí espera o recuo e faz a compra. Espera o estocástico ficar abaixo de 20, né? No caso da compra. E se ancora nas médias e tenta subir e levar o preço. Que aí você fica com um stop curto
e fica com um alvo longo e tenta carregar o máximo que você conseguir. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comentário e até semana que vem.